Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula e a gente volta com gramática. Espero que vocês estejam bem e vamos fazer a nossa acolhida antes de irmos para a indicação da nossa agenda. Para a nossa acolhida de hoje, nós temos uma poesia que diz assim: Entendimento de poeta. Poesias são bálsamos das vidas que alimentam os sonhos seus, curam severas feridas e nos aproximam de Deus. Poesias são consolos e curas, são sementes de esperanças, são as inocências mais puras das almas de todas as crianças. Os sonhadores poetas eu ainda ousaria dizer que são os profetas, que espalham o amor e a alegria, mandados por Deus em linhas diretas para afastar tristezas e nostalgias. José Antônio Ferreira da Silva, Passo do Lumiar, Maranhão. Então, é assim que a gente começa, né, a nossa acolhida de hoje. Começa, não, a gente termina a nossa videoaula de hoje. E antes de irmos, né, para a correção, vamos ver o que diz a nossa agenda. A nossa agenda sugere a correção de português e linguagem, página 209 a 211. E é o que nós iremos fazer agora, né? Então, uma curiosidade muito importante, né, que eu recebi muitas perguntas de vocês no privado, é como deveria ser, né? Então, pela orientação no nono, você iria colocar a página, né, Passando a Limpo, 2009, que é a página. Leia um trecho de uma crônica de Antônio Prata e responda as questões de 1 a 5. Então, nas questões de 1 a 5, você vai colocar o item correspondente, tá bom? Então, vamos gabaritar, né, essa atividade. Meu carro corta com esforço a geleia modorrenta, em que o ar se transformou neste verão. Um casal de adolescentes começa a atravessar a rua, de mãos dadas à minha frente, fora da faixa. Eles dão uma olhada para o meu carro, de leve, calculando. A garota faz menção de apressar o passo. O garoto a dissuade com um olhar de esguelo e talvez um sutil aperto na mão. Eles seguem seu ritmo, lento, rumo a outra calçada. Percebo então que quem atravessou a rua à minha frente não foi um casal de adolescentes, foi a adolescência. E quem freou o carro não fui eu, mas a idade adulta. Pois é assim que a adolescência lida com o mundo. Não capitula, arrisca, peita. Imagina se eu mudo meu ritmo, o mundo que se acostume a ele. Porque os adolescentes têm um anjo protetor dos mais poderosos, ou pelo menos uma sorte do tamanho de um bonde. Acontece de chegarem quase sempre, sãos e salvos do outro lado da rua. Já a idade adulta pondera, põe o pé no freio quando convém, faz concessões, dirige afinada com a sinfonia dos outros, dentro dessa outra geleia moderna, cujo nome hoje soa tão adolescente, sistema. E por isso me irrito, porque ali, naquela rua, diminuindo meu ritmo, me percebo velho, adequado, apacentado. Eles vão no ritmo deles, a realidade que se vire, e é assim, distraídos, que mudam o mundo. Meu intelectual, meio de esquerda, São Paulo, editora 34, 2010, página 107. Um conflito corriqueiro entre motorista e pedestre leva o narrador a refletir sobre as fases da vida. O fato que provoca essa reflexão é: a. Um casal de adolescentes atravessa a rua na frente de seu carro em movimento e ele reduz a marcha. O casal atravessa a rua fora da faixa de pedestres. Os adolescentes não respeitam os sinais de trânsito. O narrador percebe que envelheceu, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente quer? A gente quer identificar o conflito, né, o gerador do enredo, os elementos que constroem essa narrativa, né, que é um descritor, tá certo? Vocês vão ver, quem for para as escolas profissionais, né, vai ter muito essas atividades com esses objetivos. Então, a gente tem um descritor que vai identificar esse conflito, né, o conflito gerador do enredo e os sistemas que o constroem na narrativa. Então, a gente tem como resposta o item A. No texto, há uma opinião do narrador em: um casal de adolescentes começa a atravessar a rua, os adolescentes têm um anjo protetor dos mais poderosos, dão uma olhada para o meu carro, fora da faixa. Então, a gente tem como opção, né, como indução, distinguir o fato de opinião, né, relativo a esse fato. Aí a gente tem como opção o item B. Os adolescentes têm um anjo protetor dos mais poderosos. Repetindo, primeira questão, item A. Segunda questão, item B. Terceira, o narrador apresenta suas ideias com ponderação, sem ser taxativo. Assinale a única passagem em que isso não acontece. Veja bem, não acontece. A.
Com um olhar de esguela e talvez um sutil aperto na mão, um anjo protetor dos mais poderosos ou pelo menos uma sorte, pois é assim que a adolescência lida com o mundo. Acontece de chegarem quase sempre sãos e salvos. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente deseja é estabelecer mesmo as relações lógico-discursivas presentes em texto. E essas relações elas são marcadas por conjunções ou por advérbios. Então, o item que melhor responde a nossa questão é o item C, pois é assim que a adolescência lida com o mundo. Então, você vai anotar o item, a letra, né, e tudo que está ao lado. 4. É possível identificar o tema do texto, pois nele há um narrador, né? Então, não está perguntando, a questão está ali afirmando. A. Adolescente, conforme se percebe na frase, imagina se eu mudo o meu ritmo e o mundo que se acostume a ele. B. Adulto, refletindo sobre a arrogância da juventude. C. De faixa etária indefinida que censura a adolescência. C, né? E D. Adulto, refletindo sobre a passagem do tempo e suas próprias limitações. A gente vai identificar o tema de um texto. Nesse caso aí, é adulto, refletindo sobre a passagem do tempo e suas próprias limitações. Resposta correta é item D. Então, você que está chegando aí agora, não precisa passar o vídeo. A primeira questão nós gabaritamos o item A, a segunda é o item B, a terceira é o item C e a quarta é o item D. Sequência, né? E a quinta, no fragmento "E é assim, distraídos que mudam o mundo", o termo em destaque significa despreocupados, enganados, esquecidos, iludidos. A gente vai inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Nesse caso aí, a gente vai ter o quê? Despreocupados. Item A. Lê essa tira de Laerte. Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Eu já sei. Vidas são aqueles coraçõezinhos ali no canto, pai. Se perder os três, tem de começar tudo de novo. Quem sou eu para discutir? O humor da tira está no fato de que o pai se preocupa em dialogar com o filho, mas ele ainda é criança. Uma palavra pode ter significados diferentes de acordo com o contexto e com a faixa etária do locutor. Para o filhote, a vida sempre recomeça. O pai se sente despreparado para lidar com a geração atual, né? Nesse caso, a gente vai interpretar texto com auxílio do material gráfico, né? Diverso, pode ser propaganda, quadrinho, fotos. A gente identifica os efeitos de ironia no humor em textos variados e a gente reconhece o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Aí, nesse caso aqui, item B, uma palavra pode ter significados diferentes de acordo com o contexto e com a faixa etária do locutor. Resposta correta da sexta questão, item B. Né? O jovem na rua, certo? Olha aí. Parece haver uma mudança de um estado de apatia crônica dos jovens, que não deixa de ser uma forma de protesto, uma espécie de resistência passiva, para uma agitação ainda sem foco muito definido. Talvez uma insatisfação geral, uma forma de reação mais ativa, que cresce na medida em que os outros também se movimentam. Não dá para ficar de braços cruzados vendo a banda passar, nesse momento histórico quando eles estão cansados de tudo e de todos. A escola está chata, a faculdade está fraca, o emprego é monótono, o salário é baixo, o atendimento médico é precário. Demoro horas para chegar em casa e no trabalho. O trânsito é caótico, o transporte é cheio e ruim. Para o que quero. A violência cresce perto de casa. As perspectivas de futuro não são lá muito animadoras. Estou indignado com o que eu vejo e ouço sobre os políticos, corrupção e impunidade. Em resumo, ando de saco cheio. Mas o que eu fiz até aqui para mudar? Quase nada. No momento em que tudo isso vem à tona e percebo que outros sentem e passam por situações semelhantes, levo desejos e no meio da rua. E os protestos se tornam uma forma efetiva de manifestar minha insatisfação, de tentar dizer um basta. Normal estar insatisfeito? Ótimo. Se mobilizar e tentar fazer a realidade mudar, com o apoio e a participação dos outros, mas sem apontar o movimento para uma direção e pensar em saídas. Pode cair em vazio absoluto, em paralisia, ou pior ainda, pode dar oportunidade para radicais e aproveitadores ganhar espaço e se exibirem, reproduzindo nas ruas exatamente aquilo que tanto se critica em nosso Congresso e na nossa política. Estado de São Paulo, 23 de 6 de 2013. A finalidade do texto é informar o leitor sobre as razões da insatisfação dos jovens e apresentar soluções,
persuadir o leitor para que participe de manifestações de rua, apresentar ao leitor as possíveis razões das manifestações de rua, opinar sobre elas e dar sugestões, entreter o leitor com uma linguagem poética e agradável. Então, a gente vai trabalhar isso, gente, né? A inferir uma informação implícita em um texto, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente faz essa análise, a gente encontra como resposta correta o item C, apresentar ao leitor as possíveis razões das manifestações de rua, opinar sobre elas e dar sugestões. O uso de parênteses no primeiro parágrafo se justifica porque destaca a informação entre várias outras, se trata de uma informação descartável, funciona como uma confidência feita ao leitor, apresenta um acréscimo ou ressalva do próprio autor em relação ao enunciado anterior. Então, o que a gente vai querer aqui? A gente vai aqui não trabalhar, não inferir uma informação implícita em um texto. Também identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. A gente tem como resposta correta o item D, certo? Apresenta um acréscimo ou ressalva do próprio autor em relação ao enunciado anterior. O segundo parágrafo do texto é escrito em primeira pessoa. O objetivo dessa mudança de pessoa é mostrar identificação e cumplicidade com os jovens manifestantes, quebrar a rigidez e cumplicidade com os jovens manifestantes, quebrar a rigidez do texto argumentativo em terceira pessoa, apresentar-se também como um dos manifestantes, fazer um relato confessional. Então, a gente tem aí reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, tá certo? Então, veja que a nona questão ela pede que o segundo parágrafo do texto é escrito em primeira pessoa. O objetivo disso é o quê? Mostrar identificação e cumplicidade com os jovens manifestantes. Item A. E a décima, observe o gráfico ao lado e assinale a interpretação adequada. A. Os jovens pesquisados são brasileiros e têm entre 0 e 24 anos. Após os 18 anos, os jovens trocam gradativamente os estudos pelo mercado de trabalho. A quantidade de jovens estudando cresce após os 18 anos. Jovens de 12 anos apenas estudam. A gente vê aí, percentual de jovens inseridos na rede de ensino e no mercado de trabalho, de acordo com a idade no mundo. Aí estudam, trabalham. A gente faz a leitura do gráfico, a gente se remete aos itens propostos e a gente vai encontrar como resposta o item B. Após os 18 anos, os jovens trocam gradativamente os estudos pelo mercado de trabalho. Então, gente, eu gostaria que agora, de uma maneira bem conceitual, bem confortável, vocês anotassem o que cada questão deseja, tá bom? Então, pega aí seu lápis, Emily? Pega aí seu lápis e Lara, as meninas aí, por favor. Os meninos também, o Saulo, o Renan, desculpe os nomes que eu não citar. E vamos lá. A primeira questão você vai colocar: identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, certo? Repetindo. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, tá bom? B. B não, gente, desculpa. Primeira questão, você vai colocar. Professor, não estou entendendo o que a senhora está fazendo. A gente está colocando qual é o objetivo de todas as questões. Aí, ao lado da sua resposta aí, no final você vai colocar, Primeira, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 2. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 3. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcados por conjunções e advérbio. Repetindo, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções ou advérbio. E o 4, identificar o tema de um texto, certo? 5, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. De novo, repetindo 4, identificar o tema de um texto. Você vai colocar ao lado de cada questão, de acordo com você respondeu, tá bom? 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 6. A 6 é um pouquinho maior, porque ela tem mais de um. Então, vamos lá. Primeiro, da 6, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Aí você abre um parêntese, propaganda, quadrinhos, fotos, certo?
Pronto. Aí o segundo, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. E o próximo, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, vamos lá. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinho e foto. Identificar efeito de ironia ou humor em textos variados. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, nós temos aí três objetivos, né? 7. Inferir uma informação implícita em um texto, certo? Então, anota aí. Inferir uma informação implícita em um texto. O outro, ainda, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Pessoal, a pluralidade da língua portuguesa, né? Você percebe? A professora é uma questão tão simples, a gente identifica o tema, a gente infere sentido, a gente interpreta texto, né? Então, a gente faz toda essa logística, né? Importante para a nossa compreensão, né? Para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Bom? A oitava, né? Inferir uma informação implícita em um texto. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, certo? Repetindo, 8. Inferir uma informação implícita em um texto, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. A nona, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Bom, repetindo, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. E, por fim, né, nós temos a 10ª, que vai fazer inferir uma informação implícita em um texto. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Aí você abre um parêntese, né, propaganda, quadrinhos e fotos. Repetindo, a 10ª, inferir uma informação implícita em um texto. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, né? Fotos, etc. Certo? Então, pessoal, né? Aonde nós vamos usar isso, professora? Ah, tudo bem. Como você gabaritou? Você acertou bem? O IFCE, pessoal, que é um sonho de muitos de vocês. O IFCE, ele trabalha mais ou menos essa perspectiva mesmo, com essas observações, o que vai se abstrair, né, do que vocês estão sendo propostos a fazer. Você percebe que a primeira questão, a gente tem aí uma narrativa. Então, tudo dentro desse contexto. E se você acertou que a primeira questão é item A, muito bem, você consegue identificar o conflito gerador do texto. Isso é muito bom, são objetivos conquistados. A segunda já é uma opinião. Perceba, né, que o mesmo texto ele trabalha com vocês com perspectivas diferentes de leitura. Então, você gabarita o item B. Se você acertou, você domina, né, esse descritor. A terceira, ele vai estabelecer relações lógico-dissertativo, tá certo? Que vai analisar o que? A discursiva, as lógico-discursivas, né? O que você entendeu, né? E isso vai estar marcado por quê? Como eu já disse, por conjunções e por advérbios. Então, você gabaritou o item C. A 4, gente, o item D, né? Que vai ser identificar o tema de um texto, que às vezes parece simples, mas que às vezes as pessoas erram. Se você tiver errado essa, né, pessoal, olha, questão simples, de fácil conhecimento. E a 5ª, né, você vai inferir o sentido de uma palavra. Muito simples, pessoal, nível de 6º ano. Então, você analisa aí o seu nível, como você está. Você tem que ter acertado o item, ter marcado o item A, que é o item correto. A 6ª, você vai ver o humor da tira, aí você vai interpretar texto com auxílio do material gráfico. O que isso quer dizer, nono ano? Que para você fazer uma leitura correta, você tem que interpretar todos os sinais que estão sendo colocados para vocês, todas as orientações, né? Aí você vai identificar os efeitos de ironia, humor, vai reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra. Na 7ª, você vai ver a finalidade, né? E você vai inferir uma informação implícita, certo? O próximo, você vai inferir uma informação também implícita, identificar o efeito de sentido. Por fim, você vai reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e também vai inferir, né, por você mesmo,
uma informação implícita em texto e vai interpretar com o auxílio, a gente percebe que é muito importante, o FCE, a UFC, a UESP, ela vai fazer muito com vocês, né? Que vocês sejam capazes de interpretar as informações explícitas e implícitas de um texto. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente deixa aí como proposta de atividade a resolução da página 233 a 239. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.